Reinaldo Azevedo mentindo para você sobre a eleição de Santa Catarina, sobre Ana Campanholo, Carol Detoni, Carlos Bolsonaro. Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Antes da gente começar, eu peço para você se inscrever, ativar o sininho, dar o like, beleza? Comenta, eu respondo todos os comentários. É importante você comentar aqui, mesmo que você não goste do vídeo, não goste de mim, comenta e compartilha. Então vamos junto, vamos entender o que está acontecendo e vamos ver o Reinaldo aqui mentindo. A marcharia dos Bolsonaros contra mulheres do PL de Santa Catarina. Aliás, o PL, a Santa Catarina virou puxa... Contra as mulheres do PL. Vamos ver, olha só como é que ele coloca as coisas. A gente vai desmontar isso. Dos Bolsonaro, né? Fazem com Santa Catarina o que bem entenderem. Vai lá. A disputa pela vaga ao Senado em Santa Catarina para 2026 ganhou um novo capítulo. O vereador Carlos Bolsonaro e seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, protagonizaram uma briga pública com a deputada estadual Ana Campanholo. A discussão começou após um comentário de Ana nas redes sociais. Ela lembrou da negociação com o PP, que deixaria Caroline de Toni com a vaga do PL e o ex-governador Espiridião Amin com a outra. No entanto, com a entrada de Carlos na disputa, tudo mudou, ela disse. A vaga do nosso PL era da deputada Carol, agora será dada ao Carlos. Segundo Ana Campanholo, o governador Jorginho Melo conversou com Carol de Toni no domingo e deixou claro que não há mais espaço para ela concorrer ao Senado pelo partido. Assim, a parlamentar teria que deixar o PL caso mantenha essa intenção de... Vamos começar aqui. Olha só. O acordo do Jair Bolsonaro com os governadores dos estados são 2 vagas para o Senado, ok? Uma vaga do governador e uma vaga do PL. Perfeito até aqui? Tanto que aqui no Rio vai ser a vaga do PL é do Flávio Bolsonaro. E a vaga do governador disse que vai ser dele próprio. O próprio governador, Cláudio Castro, vai fazer sua candidatura ao Senado. Então, o governador, ele próprio ocupou uma das vagas e a outra fica com Flávio. Tá? O que o Jair Bolsonaro disse antes dele estar nessa situação imposta pelo Alexandre de Moraes, que ele não pode se manifestar, que ele não pode falar com ninguém, não pode articular o próprio partido. O que ele tinha dito antes? E tem vídeos que eu vou mostrar aqui. Ele tinha dito que o combinado com Jorginho Melo, de Santa Catarina, era a vaga dele, Bolsonaro, ficaria com o Carlos Bolsonaro e a vaga pertencente a Jorginho Melo seria da Carol Detoni. Perfeito? Então, é mentira que o Carlos chegou se impondo como um candidato em Santa Catarina. É mentira que o Carlos tomou a decisão da cabeça dele de concorrer ao Senado por Santa Catarina, desfazendo um arranjo previamente estabelecido. Tá ok? E a briga o que a Campanholo está falando, basicamente, se o Carlos vem para Santa Catarina, ele força a saída da Carol Detoni do PL, porque ela vai concorrer ao Senado. Se ela vai concorrer ao Senado, ela não pode concorrer pelo PL, que vai ter o Carlos de candidato, então ela tem que procurar outro partido. A questão quem organizou essas 2 candidaturas, quem decidiu, foi o Bolsonaro em acordo com o Jorginho Melo. Se o Jorginho Melo não vai lançar a Carol Detoni, então é o Jorginho Melo que está quebrando o acordo. Não é o Bolsonaro, não é o Carlos. Se vocês procurarem aí, vocês vão ver notícias, vídeos do Jorginho Melo chamando a Carol Detoni de minha senadora. Perfeito? E, por óbvio, isso não tem nada a ver com o machismo que o Reinaldo está falando, até porque a Carol Detoni foi presidente da CCJ. O Bolsonaro é tão machista que ele colocou uma mulher e, pela segunda vez,
como presidente da CCJ, acho que é a comissão mais importante da Câmara. A primeira vez foi a Bia Kicis, agora a Carol Detone. É um machismo meio esquisito esse do Bolsonaro, né? Que ele coloca mulheres em posição de poder. Vamos lá, vamos continuar. Concorrer. O que mais? Vai lá. Ao se defender, Carlos deixou claro que os candidatos de Bolsonaro ao Senado são ele e Carol Detone, excluindo a mim. É o que sempre falamos desde o início. Os pré-candidatos de Jair Bolsonaro são Carol e Carlos Bolsonaro. Depois da fala de Carlos, Eduardo também atacou Campagnolo. Ele afirmou que, com base em sua personalidade e visão, seu pai projetou eleitoralmente diversos nomes, incluindo pessoas desconhecidas ou com baixa popularidade, que foram elevadas ao status de celebridades políticas. Em resposta, Ana disse que a estratégia da família está prejudicando o trabalho da direita em Santa Catarina. Olha, é o seguinte, né? Veja, os bolsonaros tratam... Nós acabamos de falar da estratégia do Eduardo. Né? Não, o patrimônio político aqui, eleitoral, é nosso, não é de vocês, e acabou. O Lula não diz não age da exata mesma forma? Quem se filia ao PT não tem que seguir as diretrizes do Lula? O que o Lula fala? As estratégias que ele traça? Para vocês terem uma ideia de como a coisa tá, o Renan Santos gravou um vídeo, eu achei que ele estava sendo irônico, ele não estava. O Renan Santos gravou um vídeo dizendo: o Bolsonaro é o líder que você escolheu. Então, acompanhe a estratégia do seu líder, obedeça a estratégia do seu líder. Ele até levou para um ponto, a Campagnolo não pode esperar, mas o ponto aqui não, a Campagnolo não pode esperar porque foi decidido já desde o início que ela seria candidata. E agora mandar ela esperar seria um vacilo. Mas tem vídeo do Renan Santos falando exatamente disso. E a mentalidade do PT sempre foi essa. E outra, tem um vídeo mais antigo ainda do Renan falando para a militância exatamente isso. Eu sou líder e vocês têm que obedecer. Existe uma hierarquia aqui no MBL. Então existe uma hierarquia no MBL, no PT e no bolsonarismo. Acho que são as três maiores forças políticas do país, né? Se você... Eu acho, não tenho certeza, mas acho que se você conseguisse acabar com o MBL não, com o petismo e com o bolsonarismo de uma vez, eu acho que a grande força que surgiria é o MBL. Acho, não tenho certeza. Mas são três exemplos de grupos que se organizam dessa forma hierárquica em política. E deputados, e senadores, e vereadores, etc., têm que seguir essa hierarquia. Fato. Agora, Santa Catarina, não, quer o Carlos Santa Catarina, então vai lá em Santa Catarina. Eu acho o seguinte, vamos lá, né? Primeiro, Vale Bene, essas mulheres que ficam, essas mulheres da direita não entenderam que esse negócio de autonomia de mulher de direita na direita tem um limite, Vale Bene. Tem. Ora, agora não, o que é? Daqui a pouco vão querer igualdade. É um boçal, né? A autonomia que qualquer membro de um movimento político tem vai até o limite em que você desafia as ordens de quem é o líder daquele movimento. Se vocês repararem, o bolsonarismo há pouco tempo atrás caiu de pau no Cleitinho. Considerou o Cleitinho traidor, porque o Cleitinho disse que não ia apoiar o Eduardo Bolsonaro. Disse que minha gratidão com o Bolsonaro já acabou e eu não vou apoiar o Eduardo se ele vier candidato. Ele falou uma coisa assim. E aí a militância bolsonarista foi para cima do Cleitinho furiosa. Então não é uma questão de autonomia das mulheres. O Reinaldo está mentindo, como ele mente sempre. Pesquisem aí o caso do Cleitinho, vocês vão achar. Ele fez vídeo pedindo desculpas depois. Primeiro ele fez vídeo dizendo: não, eu sempre fui fiel ao Bolsonaro, não sei o que, ainda sou muito grato. E depois ele fez outro vídeo pedindo perdão. Então não tem nada a ver com ser mulher isso aqui. Vamos lá. Não é mesmo, senhores? Né? E dois,
Bom, o Bolsonaro tem um nomão, né? Político. O Carlos, que fosse disputar num estado, acho eu, né? Se eu fosse dessa grey, o Carlos deveria disputar num estado em que fosse preciso luta, né? Vai bem, eu entendo assim, Arthur. Ele vai em Santa Catarina, onde favas contadas. Até o Jair Renan se elegeu. Sim, o Carlos foi para um lugar mais fácil, entre aspas, que ele garante a presença dele no Senado e reforça a bancada da direita do bolsonarismo no Senado. É uma estratégia, se você parar para pensar, se você quer ter um nome forte na bancada do Senado, essa é a melhor estratégia. Porque a gente precisa, de fato, ter um Senado forte, uma Câmara forte, com presença maciça. E o Carlos Bolsonaro, ele além de ser mais um, ele é um nome muito, muito forte. Junto com o irmão dele, Flávio, então são dois. É uma estratégia de garantir a presença dos dois no Senado. E aí botar o Carlos numa eleição que vai ter alguma chance dele perder, realmente, se você olhar por esse ângulo, não é inteligente. Se você precisa criar uma bancada forte no Senado, a estratégia dos Bolsonaro tá perfeita. Continuando. E o vereador mais votado de BC? Nós vai descer. Aquele que faz plural, cidadões. Né? Reinaldo, não entra nessa brincadeira não, cara. Não entra nessa brincadeira não. Se a gente for entrar nessa brincadeira aí, vocês têm o Jair Renan, a gente mostra coisa muito pior do lado de vocês. A começar pela Dilma. A gente mostra coisas infinitamente piores. Até da Janja também. Tem uma galera aí que não é muito escolada no lado da esquerda, não. Não entra nessa brincadeira não, irmão. Não faz essa brincadeira não, que fica horroroso pra você. E que não consegue decorar texto de 3 linhas, 2 linhas. Por trás da criança tem uma figura oculta que é um cachorro. Se são essas linhas que você precisa ter capacidade de decorar, eu prefiro não ter capacidade nenhuma. Ele dá uma lida assim e hesita um pouco. Né? Agora o Carlos vai lá e toma uma vaga no Senado. O Carlos não tomou vaga nenhuma. Nenhuma. Carlos Bolsonaro não tomou vaga nenhuma. Mas, Caroline Detone, a outra, é gente de vocês aí, né? Parabéns, né? Santa Catarina virou puxadinho da turma. Santa Catarina virou um puxadinho da turma. Ele fala isso porque ele não se conforma de que Santa Catarina seja dominada pelo PT. Se a gente levar para esse nível, a Bahia é um puxadinho do PT. E você vê a letalidade policial que está ali, o índice de criminalidade. O índice de criminalidade no Nordeste não está bonito, não está legal. O Nordeste não é exemplo de segurança pública. E as administrações ali, a maior parte, se não me engano, são de esquerda. No Ceará tem gente sendo expulsa de casa pelo Comando Vermelho. Vocês não são exemplo de segurança pública em lugar nenhum que vocês pisam. Então não vem meter essa não. Eu vou mostrar aqui como é que a estratégia do Bolsonaro desde sempre foi Carlos e Carol. Isso aqui foi postado pelo Petrópolis Conservador. Mas enfim, tá aqui o Bolsonaro dizendo, olha só. Um desconhecido, Bruno Scheid. Um desconhecido, ele já está botando um desconhecido para disputar a vaga para o Senado. Rondônia. Tá acertando no Brasil todo. Depender de mim, Gilson, em Pernambuco. Gilson em Pernambuco, tá. Estamos trabalhando dessa forma no Brasil todo. Para o Senado. Nós queremos um Senado forte para equilibrar os poderes. Tá vendo o Bolsonaro falando da estratégia que eu disse? Um Senado forte, uma bancada forte. Forte em números e em nomes, em pessoas que têm experiência política, etc. E lá no Rio,
tem a reeleição do Flávio, e a outra que a gente não sei se o Cláudio Castro vem como candidato. A reeleição do Flávio no Rio, e não sei se o Cláudio Castro vem como candidato. Acho que é Cláudio Castro que ele fala aqui. O filho meu Carlos, ele para Santa Catarina. Filho meu Carlos, para Santa Catarina. Acabou, filho meu Carlos, para Santa Catarina. Beleza? Então não é capricho do Carlos. Olha aqui, a Sarita Coelho postou aqui uma coluna do Paulo Capelli, do dia 26 de junho. Bolsonaro confirma Carlos ao Senado em Santa Catarina. Explica o motivo. Busquem essa notícia. Falei ao Jorginho que serão 2 vagas ao Senado, uma para você e outra para mim. A minha indicação ficou com Carlos Bolsonaro, a dele com Carol Detone. Se não fosse esse garoto que trabalha para mim desde 2010, eu não teria a visibilidade que conquistei nas redes. Então, Carlos e Carol. Jair Bolsonaro está dizendo que o combinado é Carlos e Carol. Vamos ver aqui. Aqui uma notícia do Estadão dizendo que a Carol Detone vai para o Novo porque foi rifada por Bolsonaro. Né, o Estadão está dizendo que ela foi rifada pelo Bolsonaro e pelo Jorginho. Vamos lá. Carlos Bolsonaro. Há um plano cristalino e diário para desconstruir Jair Bolsonaro. Os pré-candidatos ao Senado em Santa Catarina de Jair Bolsonaro são Carol Detone e Carlos Bolsonaro. Carol Detone e Carlos Bolsonaro. Jair Bolsonaro não rifou ninguém. Perfeito? E aqui a Carol Detone apoia a candidatura de Carlos Bolsonaro e diz que o que está em jogo não é o bairrismo do Estado. Vamos lá, ouvir a própria Carol. Eu conheço o Carlos Bolsonaro como pessoa e eu endosso a indicação do presidente Bolsonaro, porque aqui o que está em jogo não é... Eu endosso a indicação do presidente Bolsonaro. O que precisa dizer mais, irmão? O bairrismo de Santa Catarina nesse momento. Gente, o que está em jogo nesse momento é a continuidade ou não das liberdades no Brasil. É a continuidade ou não da ditadura judicial que a gente vive no Brasil. Essa demonstração do Bolsonaro de querer que o filho dele concorra por Santa Catarina é um reconhecimento de quanto ele gosta, de quanto ele aprecia Santa Catarina, a ponto de deixar que o filho dele concorra aqui pelo nosso estado. Ou seja, a Carol Detone apoia o Carlos Bolsonaro. Ela diz que é um reconhecimento do Bolsonaro, ela reconhece como sendo estratégia do Bolsonaro, diz que é importante para as liberdades no Brasil, e ela própria fala que não é hora do catarinense ser bairrista. Ela fala, uma catarinense dizendo, não é hora da gente ser bairrista. Vamos aceitar a campanha do Carlos Bolsonaro aqui, a candidatura desse carioca, porque é disso que ela está tratando o vídeo, do fato do Carlos ser carioca. Vamos aceitar esse carioca aqui, porque o que está em jogo é muito maior do que essa coisa de candidato do Rio por Santa Catarina, etc. E vamos lembrar aqui, esse tipo de coisa de você ser de um estado e se candidatar em outro, é antiguíssimo. O Sarney saiu pelo Amapá, o Zé Dirceu já saiu por São Paulo, o Eduardo já saiu por São Paulo, o Bolsonaro era candidato pelo Rio. Então esse argumento de que ele tem que sair pelo próprio estado, você teria que anular um monte de candidaturas retroativamente, se fosse possível, né, de pessoas que escolheram outro endereço eleitoral. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Tamo junto, até a próxima. E, por favor, se inscreva, ative o sininho, dá o like, compartilha. Tamo junto. Valeu, valeu.